Bem-vinda, Priscila. Bem, vamos falar então de Donald Trump, né? Porque se encontrou com o presidente Lula no fim de semana lá na Malásia, mas já está no Japão agora. Conta pra gente quais são os objetivos dessa viagem, nessa agenda internacional de Donald Trump pela Ásia. Bom dia. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Muito feliz de estar de volta das férias, cheio de notícias por aqui. Vamos falar um pouquinho então sobre essa agenda de Donald Trump, que continua essa viagem pela Ásia. Ele que chegou a Tóquio na noite de segunda-feira, amanhã, no horário aqui dos Estados Unidos, também aí no horário de Brasília, e foi recebido pelo imperador japonês para uma visita que foi considerada, inclusive, pela Casa Branca, uma visita de cortesia. Ele que já tinha sido recebido pelo imperador Naruhito em 2019, durante o seu primeiro mandato. O imperador que raramente recebe líderes de Estado, ele já deixou o Palácio Imperial. Agora ele vai dormir à noite agora no Japão, e depois ele vai se encontrar pela manhã, noite, no horário de Brasília, com a primeira-ministra Sanai Takaichi, que acabou de ser eleita primeira-ministra no Japão. Ela que é conservadora, e num encontro, inclusive, que vai ser um teste sobre o quanto que ela vai usar esse conservadorismo para se aproximar ou não de Donald Trump. Também há uma expectativa muito grande, porque o Japão chegou a negociar tarifas com os Estados Unidos e conseguiu baixar as tarifas para 15%, mas prometendo fazer um investimento de 550 bilhões de dólares nos Estados Unidos, e com uma cláusula que prevê que os Estados Unidos que vão definir como que esses investimentos vão ser feitos. Então há uma dúvida se a nova primeira-ministra vai manter as cláusulas desse acordo, e também sobre como o Japão, que tem uma dívida muito elevada, vai conseguir fazer esses investimentos. E também há um questionamento sobre talvez uma conversa entre Trump e a primeira-ministra sobre também investimentos no campo militar. Donald Trump também vai fazer uma visita ao porta-aviões USS George Washington, que fica atracado no Japão, vai visitar as tropas que ficam atracadas no Japão. Então também deve sair algo nesse sentido, também um apoio dos Estados Unidos e uma demonstração de influência dos Estados Unidos e do seu poderio militar, sua aliança com o Japão na região. Também Donald Trump disse a caminho do Japão que ele pode se encontrar com Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte, um encontro, inclusive, muito controverso, que vem sendo muito questionado, mas que Donald Trump pode ter ali uma intenção de tentar fazer um espetáculo dessa visita e mostrar que ele consegue conversar com Kim Jong-un, diferentemente de outros presidentes americanos. Donald Trump, que tem a ambição de ganhar um prêmio Nobel da Paz e que pode tentar conversar ali com Kim Jong-un para falar sobre questões nucleares. Esse é um dos destaques, mas, Carol, Donald Trump também conversou com jornalistas a bordo do Air Force One enquanto se encaminhava para Tóquio, e ele também falou sobre outros assuntos. Ele falou que fez uma ressonância magnética no início do mês, foi questionado sobre isso, falou que essa ressonância estava perfeita. Ele que vem sendo questionado sobre questões de saúde, e ele falou que a ressonância foi perfeita. Ele que está com 79 anos, mas essa visita que foi feita a Walter Reed no início do mês chamou atenção porque esse hospital é um hospital que fica em Maryland, na região metropolitana de Washington, e é um hospital onde normalmente os presidentes americanos vão quando há algum tipo de emergência médica. Ele também falou sobre outros assuntos. Ele minimizou os relatos de que a Rússia está testando um míssil nuclear, dizendo também que os Estados Unidos têm submarinos nucleares localizados perto da Rússia. Ele também disse que vai tomar uma decisão sobre a substituição do presidente do Fed antes dos feriados aqui nos Estados Unidos. Lembrando que o próximo feriado é o Thanksgiving Day, no dia 27 de novembro, um feriado muito comemorado aqui nos Estados Unidos. Também, a bordo do Air Force One, Donald Trump falou que um acordo com o TikTok pode ser assinado na quinta-feira, e ele levantou mais uma vez a possibilidade de um terceiro mandato. Então foram alguns dos destaques aí das falas do presidente Donald Trump. Ele que, depois de passar pelo Japão, já tem um encontro marcado também na Coreia do Sul, e com essa expectativa aí, se ele de fato pode se encontrar também com Kim Jong-un. Se esse encontro acontecer, esse encontro aconteceria numa zona desmilitarizada que fica entre as duas Coreias, na fronteira entre as duas Coreias, onde normalmente acontecem encontros diplomáticos. Carol.